Olá professora, tudo bem com vocês? Nos encontramos novamente para mais um vídeo com sugestões de atividades. Agora estamos na lição 16, que fala da equação polinomial de segundo grau. O conteúdo dessas lições vão trabalhar com as equações do tipo incompleta, né? Do tipo ax² igual a b, onde eles vão trabalhar a estratégia de extração das raízes quadradas para resolução e também a interpretação dos resultados. Duas soluções, uma solução ou sem solução real, né? Então aqui eles já estão começando um pouquinho ali a introduzir esse conteúdo que ano que vem eles vão aprofundar. E o objetivo dessa atividade é resolver as equações incompletas, utilizando a estratégia da extração da raiz quadrada e interpretar o significado. Então eles vão aplicar o raciocínio a problemas contextualizados e entender ali o que significa os resultados encontrados. Para essa atividade, também pensei ali numa estação, né, por rotatividades, e eles trabalhariam ali então com 4 estações com desafios diferentes. E cada estação vai focar com um aspecto do conteúdo permitindo um avanço gradual no entendimento. Então aqui é uma atividade que seria bem interessante ser aplicada ali logo que eles têm o contato com o conteúdo. O professor vai introduzir o conteúdo em sala de aula, vai passar ali para eles as estratégias de resolução e aí já pode fazer essa atividade prática, às vezes até mesmo antes de resolver as questões do livro, né? Porque eles vão trabalhar habilidades aqui. Então, as sugestões aqui seriam, na primeira estação, trabalhar com a estrutura da equação. Então, você coloca problemas simples, do tipo resolva, coloca alguns exemplos ali tranquilos para eles calcularem e aí eles vão aplicar o passo a passo, né? Vão isolar ali o x², vão fazer a extração da raiz quadrada e entender que tem as duas soluções, né? Mais ou menos o valor daquela raiz. Então, entender o processo de ter esses dois resultados, tá? Então, a estação 1 seria de estruturas simples de comando direto. Resolva, calcule. Só para eles aplicarem o passo a passo. Então, veja como seria uma atividade importante para fazer logo na sequência da introdução ao conteúdo, né? Antes de avançar. Já na estação 2, trabalha com a ideia da comparação de resultados. Então, eles vão ter cartões com essas equações incompletas de vários tipos, né? Então, por exemplo, x² igual a 9, 3x² igual a 0 e x² igual a -4. Para que eles possam associar, pode ser até na forma de um jogo, né? Você ter lá os cards com as equações incompletas e com as informações. Tem duas soluções reais distintas, tem uma única solução real, né, porque são duas soluções reais iguais, mas eles ainda não trabalham com esses conceitos, né, ou não tem solução real. Então você pode aplicar como se fosse uma ideia de cards, eles vão pegando ali a equação e vão associando as soluções, para eles começarem a identificar também que quando você olha para a estrutura de uma equação incompleta, você já consegue perceber se vai ou não ter solução, né? Então, no caso ali da questão da raiz ser positiva ou negativa, da raiz quadrada, da condição de existência, ou quando é igual a 0, o que acontece. E aí eles vão percebendo que essas estruturas, eles já conseguem analisar o comportamento da solução sem calcular. Então, é uma estratégia ali para que eles aprendam a entender o comportamento da solução. Porque, às vezes, né, vão ter questões que não vão perguntar qual é a solução, e sim se tem solução. Então, para não precisar calcular, eles podem perceber esses padrões ali na estrutura. Então, é esse o objetivo da estação 2. Aí em cada estação ali, eles vão explicar o porquê, né? Com base na raiz quadrada, eles vão escrever quais são as soluções, se existiram, e depois o grupo discute o que acontece quando o resultado é negativo, quando só existe uma solução, quando existem duas soluções. Se quiser, essa estrutura aqui pode ser separada para criar uma nova estação, né? Só para eles fazerem uma reflexão do que acontece com aquele resultado, né? E aí vai depender também do andamento ali da atividade. A estação 3 aí já traria pequenas situações, pequenos problemas contextualizados, sem ainda aprofundar muito, porque nós estamos pensando numa iniciação desse conteúdo. Então, por exemplo, uma fábrica faz caixas quadradas com área de 144 centímetros quadrados.
Qual pode ser a medida desse lado? Eles entenderem que esse tipo de situação, problema, que muitas vezes eles já trabalhavam lá no início da potenciação e da radiciação, que eles faziam operação inversa, podem ser escritas no formato de uma equação incompleta de segundo grau. Então eles começam a vincular, porque eles já viram situações semelhantes no início do 6º ano, no 7º ano, quando trabalhavam com a ideia de operação inversa, né? Então aqui pedir para que eles montem a equação, mas também resolvam. Outro exemplo, um quadro quadrado tem 2 metros quadrados de área, qual é o valor do lado? Então, eles ilustrarem ali a figura, representarem o valor desconhecido como x, aplicar a ideia da área, igualar o resultado e perceber que aquilo é uma equação, né? Então, eles vão formalizando aos poucos coisas que eles já sabiam calcular. E a estação 4, problemas ilustrados, né? Então, trazer agora imagens, trazer figuras geométricas, com medidas faltando. Então, eles vão analisar, pode ser várias figuras ali, né? E fazer vários tipos de análise. Analisar o desenho, analisar os dados fornecidos, montar a equação também, resolver através da estratégia da extração da raiz quadrada, interpretar a solução dentro do contexto da figura. Então veja que algumas estações que exigem um pouquinho mais dos alunos, as outras, para equilibrar o tempo, trazer mais desafios, né? Mas veja que a gente está trabalhando aqui de uma forma introdutória, trabalhando diversas habilidades nessas estações de rotação. Aulas sugeridas de 1 a 2 aulas, são grupos pequenos, em rodízios entre as estações. Como eu já comentei em outras aulas que utilizamos essa estratégia, se você quiser deixar os grupos menores, faça mais estações, ou vai deixar os grupos maiores, pode aumentar a quantidade de itens, aumentar ali um pouquinho a dificuldade, mas pensando nessa ideia de construir todos esses raciocínios e eles associarem que já trabalhavam com equações incompletas, tá? O material necessário são as fichas de exercício por estação, a calculadora opcional, papel quadriculado para eles fazerem as representações visuais, né? E depois de toda essa rotação, faça com eles uma sistematização do quadro, destaque as diferenças entre ter essas soluções. Você pode já começar a explorar e relacionar com o gráfico da parábola, mesmo que os alunos ainda não tenham esse conceito da função quadrática, né? Só para eles tentarem fazer uma conexão entre a álgebra e a geometria, como se fosse um adicional, porque esse conteúdo vai aparecer novamente para eles no 9º ano, tá? Pessoal, espero que vocês tenham gostado das atividades. Esse vídeo já está chegando ao fim e eu espero vocês para a gente conversar na próxima lição.